Bom, lá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Quem não se inscreveu e puder, se inscreva, ativa a notificação e se gostar do vídeo, deixa o like. Esse aqui em especial, vamos falar do MBL, que não tem candidato ainda para 2022, e aí eles foram fazer uma avaliação das possibilidades que nós temos dos candidatos que querem quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. E aí eles participaram do podcast Inteligência Limitada, e nós teremos aqui então falas do Kim Kataguiri, Mamãe Falei e do Renan. O que eu observo sempre aqui é assim, eles já pegaram mais pesado em termos de mentiras contra Ciro Gomes. Aqui agora, perto do que eles já falaram e do que já fizeram, até que eles aliviaram bastante, mas ainda continuam com algumas ideias bastante equivocadas e vamos analisar e reagir aqui em relação a cada uma delas. Quem começa falando é o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Vamos ver o que ele fala aqui sobre Ciro Gomes logo de início. Tem o Ciro Gomes, que é, em termos de candidatura, de estrutura de campanha, o que mais está organizado, que, a meu ver, ele não emplaca... Bom, então que ele reconhece que o Ciro está organizado em termos de estrutura de campanha, em termos de partido, isso é uma verdade, que eu tenho que reconhecer que outros candidatos não têm a organização que o Ciro já tem hoje, em relação a marqueteiro, em relação a estar resolvido com o seu partido, coisa que, por exemplo, Dori Leite não estão. Mandetta dentro do DEM, ali tem algumas dificuldades, né, de alas dentro do partido bem definidas e divididas em relação ao que fazer em 2022, então aqui ele realmente faz uma avaliação correta. Vamos avançar aqui com ele. Terceira via, porque ele não representa as ideias de terceira via, né? O cara de classe média, ele não... Bom, sobre ele não representar as ideias de terceira via, o Ciro nem quer. O Ciro tem dito sempre que ele não é candidato da terceira via, dessa que a mídia tenta impor, tenta arrumar. Por quê? Quando a gente observa os nomes, Eduardo Leite, Dória, aí, enfim, eles vão lançando e vão lançando. Na verdade, nenhum desses até agora propôs mudar o modelo econômico que vem desde o segundo mandato do Fernando Henrique até Bolsonaro, passando pelos governos do PT e também do Temer, e nem propor mudança no modelo de governança. Quando a gente pega Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, ele era líder também no governo Fernando Henrique, vice-líder da Dilma, do Lula, ministro do Temer, e o Ciro propõe mudar isso. Então não dá para incluir o Ciro nisso que se convencionou chamar de terceira via, e que eu até aqui no canal, em algum momento lá atrás, já falei também, só que a gente precisa ir refletindo realmente de que o Ciro não se encaixa neste perfil de terceira via que a mídia está buscando. O Ciro se apresenta como a via que propõe mudar esse modelo econômico e de governança política. Então aqui também ele está certo, né? Vamos avançar. Não quer saber de taxação de grandes fortunas, de taxar lucros e dividendos, e por mais, acabou de sair um vídeo do Felipe Castanhari, inclusive, falando isso, porque os Muito bom esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar, sensacional. Quando a gente fala assim, nossa, só faltou desenhar, ali o Felipe desenhou e explicou essa questão de taxar grandes fortunas, porque tem gente que tem um carro, uma casa, vou até aumentar aqui, um rancho na beira da represa, tem uma moto e viaja para os Estados Unidos uma vez por ano e pensa, puxa, vai taxar grande fortuna, vai pegar minha fortuna. Não, o Ciro não está falando sobre a sua grande fortuna, sobre o seu patrimônio, é acima de 20 milhões. Mas vamos avançar aqui com o Mamãe. Muito ricos estão aqui, e o Silvio Santos junto com você está aqui, O lance é que, cara, quando você coloca um pedágio num lugar novo, você não coloca o pedágio cobrando 30 conto, igual é para DCM. Você coloca o pedágio custando R$1, às vezes. O pedágio lá que é para Alphaville, da Castelo, era R$1. Vai ver quanto tá hoje. Hoje tá mais de 5. Você ida e volta, você gasta quase R$10, cara. Então, o que acontece? A taxação de grandes fortunas, hoje tá lá no bilionário, amanhã tá em você. Pode ser uma porteira só pra abrir. E a gente já sabe que é. Se eu chegar aqui e falar assim, eu não vou te dar um tapa, pum, te dou, não vou te dar um tapa. Faço isso 99 vezes. Na número 100, eu vou falar, eu vou te dar um tapa. Até que final você fala, não, eu não vou te dar um tapa. Você fala, eu sei que você vai me dar um tapa. Eu não vou deixar você me dar um tapa. Não, mas eu tô falando que eu não vou te dar. Cara, eu já conheço o teu histórico. Você vai falar que você vai taxar o grandão, só que você vai me taxar, eu sei que vai. Não, que ridículo essa comparação dele aqui, pelo amor de Deus. Mas vamos refletir aqui um pouco. O Ciro realmente propõe taxar grandes fortunas, porque o Ciro é um cara indignado, um cara incomodado com o que existe no Brasil em relação à desigualdade social. Mamãe Falei, queridos colegas, né? Não sou colega, mas é só para ironizar mesmo. Do MBL, o Brasil hoje tem 1% da população
possuindo 50% das riquezas do país. Vou repetir, 1% detém 50%. 20 milhões de irmãos nossos, colegas que a gente tromba na rua, enfim, vê no semáforo pedindo alguma coisa, alguma ajuda, alguma esmola, acordam sem saber se terão o que comer naquele dia. 20 milhões passam fome. Não é eu que estou inventando, são dados, são números. 100 milhões de pessoas não se alimentam da forma adequada como é recomendado. Elas não consomem calorias na quantidade suficiente. 5 famílias, o Ciro vive repetindo isso, possui riqueza igual aos 100 milhões mais pobres. Isso está errado. Isso está muito errado. Agora, o Brasil é um país pobre? Não. É um país rico, porém muito desigual. Aí o Ciro está propondo taxar meio ponto percentual. Imagina, você tem 100 reais. Eu vou pegar 50 centavos. Isso é meio ponto percentual. Para ajudar o Estado a pagar um programa de renda mínima. Ou ajudar o Estado a ter mais caixa para ter políticas que o desenvolvem. Então o Brasil aqui é quase um paraíso fiscal, não cobra sobre grandes fortunas. Não cobra lucros e dividendos. Não cobra, as heranças aqui vai de 4% a 8%. O máximo permitido é 8%. Nos Estados Unidos é a partir de 29%. Aqui no Brasil é isso. E aí vocês querem que tudo se mantenha como está? Mas o Ciro começa falando dos milionários, daqui a pouco cai. Primeiro, o Ciro não é um candidato a imperador. Tudo passa pelo Congresso. Então o Ciro propõe hoje, isso pode ser ajustado. 20 milhões, 0,5%. Acima de 30, 1. Acima de 40, 1,5%. Mas vamos lá, vamos negociar. Não, é acima de 25 milhões. Do jeito que o Ciro propõe hoje, 58 mil pessoas seriam afetadas. Para ajudar milhões. Então, puxa, não é possível que a gente não vai ter um pouco de sensibilidade. Mas aí o Lula e o Bolsonaro saíram dizendo contra, então votem no Lula e no Bolsonaro. Que eles foram contra isso. Vai ter fuga de capital. Vai ter naqueles países que colocaram a taxa exorbitante, 10%, 15%. A taxa que o Ciro propõe é menor do que aquilo que eles pagariam para tirar o capital do país. Então, enfim, alguma coisa tem que ser feita. O Ciro realmente é indignado com isso e propõe mudar. E o Ciro defende isso toda hora. Outra coisa, o Ciro não tem discurso de unificação de país. O Ciro, a vida inteira, ele se manteve dividindo o país em norte e sul, e a gente sabe quem são os vilões dessa história. Mentira! Se tem uma coisa que o Ciro está falando desde as eleições, é que a gente não pode considerar os eleitores do Bolsonaro como gado e como fascistas. Quem acompanha o Ciro sabe, ele vive insistindo. Será que 70% dos eleitores de São Paulo são fascistas? Não, o Ciro está fazendo algo que muita gente da esquerda não faz, que é tentar entender o que levou o eleitorado a escolher alguém que é uma tragédia como Bolsonaro. E aí o Ciro repete, existiria Bolsonaro não fossem os erros e contradições do PT? O Ciro gravou um vídeo que foi um dos mais famosos do canal dele aqui, das redes sociais, considerando Bolsonaro um traidor, ou seja, ele traiu o eleitorado. Então o Ciro tem tido, muito pelo contrário do que vocês estão dizendo, um discurso de pacificação, inclusive acolhendo bolsonaristas arrependidos, né? Que se vocês quiserem e tiverem consciência dos problemas do país, vocês serão bem-vindos à campanha do Ciro para apoiá-lo. Então o Ciro está propondo sim um processo de unificação, de pacificação em torno do projeto. Agora, isso quer dizer que ele vai agradar a todos? É claro que não. E teve alguém que desagradou, e vocês falarão disso aqui. Eu perguntei sobre isso aqui. Daqui a pouco. Vai ser uma coisa revanchista, vai ser de divisão ou vai ser de unificação? Ele, pelo menos, aqui, ele falou que... Mas posso falar um negócio? Não, vamos falar agora. O Ciro entrou com um processo agora. Não, pra mim é o negócio mais absurdo, bizarro, autoritário. O Ciro entrou com um processo agora contra um artigo do Spotnix, do Felipe Hermes, em que o Felipe Hermes criticava a política de preço que o Ciro diz defender para a Petrobras. Ele entrou com um processo para tirar do ar um artigo dizendo que era pré-campanha eleitoral negativa. É a mesma coisa que eu falo assim, ó. Eu sou a favor de privatização. Se você falar contra a privatização, eu vou te processar. Mentira! Você falar com esse contra a privatização vai processar. O que aconteceu nesse caso aqui? O Felipe Hermes, que é vinculado ao Spotnix, um canal que já publicou um vídeo criminoso contra Ciro Gomes. O que ele publicou um artigo, então? Das ideias malucas do Ciro Gomes que vão acabar fazendo o país ir parar no SPC. Bom, até aí tudo bem, cada um tem direito de emitir sua opinião, de gostar, de não gostar do projeto, de gostar das ideias.
Ok, não tem problema. Só que o que o Felipe fez? Impulsionou isso, ou seja, tem grana, tem dinheiro sendo gasto para impulsionar uma campanha negativa contra um pré-candidato à presidência em 2022. Algo que, segundo o Ciro, é ilegal. Então o Ciro entrou na justiça não é por conta da opinião do Felipe Hermes, que tem direito de tê-la. E nós sabemos bem os motivos, as vinculações que ele tem ali com o Infomoney, com a questão do liberalismo, que aí sim é uma ideia que o Ciro não concorda. Agora, até aí, até discordar, ok, mas impulsionar... Então o Ciro entrou na justiça, porque é um impulsionamento de uma campanha negativa. Algo que, segundo ele, proíbe, como eu já disse, e a justiça vai definir. Se o Felipe Hermes estiver correto, ok, ganhou, vida que segue. Se ele estiver errado, a justiça vai definir o que fazer e vida que segue também. Inclusive o Felipe Neto foi alguém que ajudou a impulsionar isso que o Felipe Hermes fez, e o Ciro, então, realmente, que é muito perseguido, muito atacado, tem o direito de, quando se sentir nessa condição, recorrer à justiça, que está aí justamente para esses casos. Cara, O que você falou? eu sou a favor de privatização. Aí você fala assim, eu sou contra. Eu sou Aí eu contra digo, por tal e tal e tal motivo. E opinião. E o Arthur é a favor por tal e tal e tal motivo, mas esses motivos pelos quais o Arthur é a favor são uma bosta. Eu tô dizendo isso, sobre os argumentos do Arthur. Ele entrou com um processo para tirar o artigo do ar porque o sujeito estava criticando política de preço. Sequer deu um adjetivo pro Ciro. Repito, não é por causa da crítica, porque impulsionou campanha negativa. Eles sabem, não é possível que eles são tão inocentes assim. O Ciro cometeu muitos erros. Estou falando agora da parte estratégica, né? Ele se associou muito à esquerda petista porque ele queria ser o sucessor do Lula. Ele falou, Lula vai ser preso, eu vou tomar isso aqui pra mim. Esse público vai ser meu. Então beleza, aí ele falava que ia receber o Moura Bala, que ele ia sequestrar o Lula pra não deixar o Lula ser preso. Ia levar pra embaixada. Esse era o Ciro. Porque ele queria... Ia levar para a embaixada aqui tudo dentro do que diz a lei, né? Isso aqui é feito em vários países, não tem nada de arroba autoritário, nada disso. Em relação a ser sucessor do Lula, seria muito mais fácil o Ciro ter se filiado ao PT. O Ciro passou por vários partidos, nunca foi do PT. Ser o sucessor do petismo. Tomou uma rasteira do petismo na eleição de 2018. O PT lançou o Haddad, não bancou o Ciro ficou largado. E aí o Ciro ficou meio que num limbo. Ele tem um público jovem, muito ativo em redes sociais. Devem estar agora os comentários dos ciristas xingando a gente. O Ciro é ótimo e tal. É uma galera, ok, faz parte do debate público. O que acontece? Ele contratou o João Santana, que é o marqueteiro do PT. O João Santana falou, esquece, garoto. Você tem que pegar o público da direita, que tá puto. O público que a gente tá falando. Você tem que acenar pro outro lado. E o Ciro foi acenar pro outro lado, mas de um jeito errado. O Felipe Hermes, o Spotnik, que é um dos grandes nomes do liberalismo hoje no Brasil. E ele tá lá atacando o cara. O livro que eles... Então, só que o Ciro não quer acenar para quem quer manter o país curvado à elite financeira que está sugando essa nação há séculos. E realmente, em 2018, o PT não é que passou uma rasteira no Ciro, passou no país, mentindo com a candidatura do Lula e depois apresentando a do Haddad, né, numa farsa que o Ciro, a partir dali, passou um risco de falou assim, não dá mais. Não é agora com o João Santana. Tem entrevistas do Ciro 31 de dezembro de 2018. PT nunca mais, não ando mais com essa gente. Porque ali ele considerou que o PT ajudou a eleger Bolsonaro. Então não é com a chegada do João. O Ciro se afastou do PT de uma forma mais enfática, porque nunca foi totalmente vinculado a ele. Ali realmente em 2018, porque ali foi a gota d'água, não dava mais. Soltou aquele falando, eu tenho um livro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu ganhei na verdade o livro. Outras pessoas nossas compraram. Falei, vamos ler. É um livro puramente revanchista. Ele adjetiva tudo. Por exemplo, a PEC do teto de gastos. Você pode não concordar. Fala, olha, essa aqui a PEC é ruim. Fala, olha, a PEC da morte. Pô, isso não é uma PEC. A PEC do teto de gastos não é uma PEC da morte. Ele chama no próprio livro que ele escreveu lá, PEC da morte. Um cara que chama um projeto de lei que restringe aumento de gastos e tal. Isso é um negócio técnico. Isso não é uma PEC mortal. Não, a PEC da morte. O golpe contra a... Opa, vamos parar aqui na PEC da morte então. Dizer que o Ciro chama a PEC de PEC da morte. Bom, e eu acho que até encaixa. Batam no Google PEC da morte e veja qual PEC que vai sair. Vamos lá então, página 174 do livro, quando o Ciro propõe aqui uma nova agenda de reformas. Reverter a agenda das contra-reformas. E ele vai falar aqui então do limite de gastos e começa dizendo assim... A reforma do limite de gastos, vírgula, Renan, que ficou conhecida como a PEC da morte, entre aspas, estabeleceu como teto de reajuste do orçamento
a inflação do ano anterior. Claro, excetuando juros e serviços da dívida. Então não é o Ciro que chama, ela ficou conhecida assim e o Ciro só repete para o pessoal que está lendo ter mais noção. Talvez já ouviu dizer num site, numa entrevista, falar, essa aqui é a PEC do teto. E cá entre nós, né? Eu acho que esse adjetivo aqui cai muito bem para essa PEC, que na prática já foi dado o seu jeitinho ali, muitas vezes, inclusive pelo grande liberal Paulo Guedes. Porque é uma PEC que, na prática, impede o país de crescer e, a médio prazo, coloca o nosso sistema de serviços públicos, daquilo que realmente é essencial, num colapso. E o Ciro vai explicar muito bem, mas não foi ele que chamou de PEC da morte. Ele apenas aproveitou um termo que ficou aí popular. Vamos continuar aqui então. Presidenta Dilma, você realmente quer falar com o público antipetista chamando de golpe o maior fenômeno político, talvez da história do Brasil em termos de participação das massas, as maiores manifestações da história, do público que você quer buscar? Então, assim, o Ciro... Estrategicamente Ele tá... Bom, ele chama de golpe porque foi um golpe. Dos que mais ali teve uma atuação mais importante, mais dura contra aquilo foi ele. Não é porque a Dilma era um bom governo, não. Diga-se de passagem, o Ciro era já naquela data um crítico do governo Dilma. Na verdade, muito antes daquilo. Só que ele estava ali defendendo a democracia. E ele dizia lá e dizia hoje: impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é remédio para governo que comete um crime de forma dolosa, como o Bolsonaro cometeu vários. Dilma não cometeu crime de forma dolosa, portanto, não via ali motivo para impeachment. Hoje, olha que curioso, muitos dos partidos que apoiaram o impeachment naquela época, hoje olham para o impeachment do Bolsonaro e falam assim: não, a gente não pode banalizar o impeachment, mas naquela época podia, né? Naquela época passou, então o Ciro defendeu naquela época e continua defendendo que tudo o que aconteceu foi um golpe. Por quê? O Ciro conhecia quem assumiria em seguida, Michel Temer, que ele denunciou em 2010, ser ali o que depois ficou mostrado, escancarado para todos, quem realmente era Michel Temer. Então o Ciro, mantendo a coerência, continua ainda hoje. Ah, mas e se o público que olhar para ele não quiser mais? Paciência, Ciro está sendo coerente e não dá para negar o que ele disse de forma tão veemente em 2016, embora o próprio PT parece que já está reconsiderando essa ideia de golpe, porque o Lula está se reunindo com os mesmos que aplicaram o golpe naquela data. Mas a galera dele, aí que tá, a galera dele debate numa boa. Sim, todos é muito os educado, toda a galera do Ciro, independente do Ciro, das diferenças que tem, das ideias que eles defendem, Turma a galera boa. do... Hã? A turma boa. Turma boa. Ele tem uma galera que debate e busca o debate como deve ser, que é o debate democrático, é o debate sem violência, é o debate de fato como é o debate político quando foi pensado. E é uma galera legítima, mas não acho que represente a terceira via. Não, beleza, você finalizou bem. A galera da turma boa realmente debate, entende, é uma militância politizada e que faz o debate, como eu estou tentando fazer aqui, mostrando que vocês podem até estar bem intencionados, não estou aqui dizendo que estão mal intencionados, mas a questão é que estão, vamos dizer assim, intoxicados por uma interdição ideológica em que vocês acreditam que o país vai crescer se deixar as forças do mercado livre para atuarem e de forma espontânea, de repente, ao acaso, o país cresceu, reduziu desigualdade social, estamos todos felizes, sem fome, sem miséria, sem desemprego. Isso não acontece. Tem que ter um Estado forte atuando. Ah, tem que ser um Estado intervencionista? Não, mas um Estado atuando naquilo que é preciso, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, que vocês gostam tanto, e não existiria a potência que é os Estados Unidos hoje, não fosse o Estado norte-americano atuando, inclusive impulsionando a economia, como o Joe Biden fez com um pacote trilionário neste ano de 2021. Meus amigos, é isso. Eu tenho muitas divergências com o MBL, mas enfim, em relação ao fora Bolsonaro, estamos juntos. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque enquanto eu gravo esse vídeo é um momento de maior tensão no país em prol da saída do presidente da República e do impeachment. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.